Bom, turma, oi de novo, mais um vídeo sobre a série Fundamentos de Química Aquática. Eu vou fazer mais um exemplo envolvendo o sistema carbono inorgânico total, ou seja, o sistema ácido carbônico. Vou fazer mais um exemplo. Qual que é o nosso exemplo? Vamos fazer um exemplo de cálculo. Qual que é o nosso exemplo? Imagina o seguinte, agora eu vou lá no laboratório e eu preparo uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, eu preparo uma solução 10 a menos 4 molar. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no nosso vídeo anterior. Vamos imaginar que você foi lá no laboratório, preparou uma solução de carbonato de sódio 10 a menos 4 molar. O que você sabe? Nós já fizemos em vídeos anteriores o cálculo do pH dessa solução pura. Nós fizemos esse cálculo e nós mostramos que este pH desta solução é aproximadamente igual a 9,86. Só que no exercício que nós fizemos, a gente admitiu que o nosso sistema termodinâmico ele estava trabalhando como um sistema termodinâmico fechado. Ou seja, este pH vale para um sistema termodinâmico fechado. Por que vale para um sistema fechado? Porque esse sistema ele tem como espécies água, H+, OH-, Na+, ele tem H2CO3 estrela, ele tem HCO3, tem bicarbonato e tem carbonato. Tem. Como é uma solução 10 a menos 4 molar de carbonato de sódio, eu sei que a concentração de Na+, vale 2 vezes 10 a menos 4. E eu sei que a soma de ácido carbônico, bicarbonato e carbonato, essas espécies, a sua concentração é 1 vezes 10 a menos 4 molar. Ou seja, esse é o nosso problema típico de uma solução de carbonato de sódio 10 a menos 4 molar admitindo um sistema termodinâmico fechado. Nesse caso, como isso aqui é um sistema termodinâmico fechado, esta concentração de carbono inorgânico total, ela é constante e fixa. Ela é constante e vale 10 a menos 4 molar. E essa solução tem pH igual a 9,86. Nós já vimos o cálculo do pH dessa solução em vídeos anteriores. Só que nos vídeos anteriores, o que nós admitimos? Sistema termodinâmico fechado. Então a concentração de carbono inorgânico total é constante e é igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar, porque foi a quantidade adicionada. Agora, aonde está o meu problema? O meu problema é o seguinte, não, mas pera um pouquinho. Mas vamos admitir que agora eu tenha contato com a atmosfera. E em contato com a atmosfera, eu tenho CO2 gasoso e que vai entrar em equilíbrio com CO2 aquoso. Agora, a minha pergunta é, qual que é o pH desta solução de carbonato de sódio 10 a menos 4 molar, admitindo que esse sistema comporte-se como um sistema termodinâmico aberto? Então a pergunta é, qual o pH da solução? Só que agora qual que é a minha hipótese? Admita sistema termodinâmico aberto. Qual que é o pH da solução? Qual que é o pH da fase líquida? E aí, na verdade, o problema a gente resolve da mesma forma que todos os demais.
Todos os demais. O que eu vou fazer? Eu vou identificar as minhas espécies. Bom, mas elas estão identificadas aqui. Eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água, onde eu vou dizer que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Tá bom. Vamos escrever as cargas positivas. H+, Na+, então vamos lá. Água, neutro. A gente não pode esquecer. Está fora. H2CO3 estrela, neutro, está fora. H+ está aqui. Na+ está aqui. Não tem mais nada positivo. Negativo. OH-. Foi. Bicarbonato e carbonato. Esta é a equação da eletroneutralidade da água. E eu vou partir dela para resolver esse problema. Mas eu fiz a mesma coisa quando eu resolvi esse problema admitindo um sistema termodinâmico fechado. O único problema é que lá, o que eu fiz? Eu admiti que a concentração de carbono inorgânico era constante. E aí, como é que eu resolvi esse problema? Utilizando o conceito de frações ionizáveis. Mas aqui o meu sistema termodinâmico é aberto. E se o meu sistema termodinâmico é aberto, o que acontece? Essas concentrações variam com o pH. Para que eles lembrem-se, em vídeos anteriores, nós apresentamos o comportamento do carbono inorgânico total para sistemas termodinâmicos abertos. E nós vimos que essas concentrações, eu vou colocar aqui no canto, esta concentração de bicarbonato para um sistema termodinâmico aberto, ela é função da constante de equilíbrio K1, KH, constante de Henry, pressão parcial do CO2, dividido por H+. Nós vimos que a concentração de carbonato pode ser calculado para um sistema termodinâmico aberto como sendo K1, K2, KH, pressão parcial do CO2, dividido por H+ ao quadrado. Aí a pergunta, mas pera um pouco, a concentração de carbono inorgânico não é 1 vezes 10 a -4 molar? Não, não é, porque agora eu tenho um sistema termodinâmico aberto. E se é um sistema termodinâmico aberto, eu tenho trocas CO2 gasoso, CO2 aquoso. Então vai se estabelecer esse equilíbrio. Então esta concentração vai mudar, ela é função do pH. Bom, mas o meu problema está resolvido. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou colocar, escrever a equação da eletroneutralidade da água. H+ está aqui. Lembra, uma equação, uma incógnita. Então, eu tenho a concentração de H+, é a minha variável, vou deixar aqui. Quanto é a concentração de Na+? 2 vezes 10 a -4. Ela não muda, ela é conservativa. Ora, OH- KW sobre H+. E aí vai aparecer o bicarbonato e o carbonato. Mas o bicarbonato está aqui, o carbonato está aqui. Veja que eu estou admitindo um sistema termodinâmico aberto e, portanto, essas concentrações variam conforme varia a pressão parcial do CO2 e como varia o pH. O que é bicarbonato? K1, KH, pressão parcial do CO2, dividido por H+, mais 2 vezes K1, K2, KH, pressão parcial do CO2, dividido por H+ ao quadrado. Pronto. Eu tenho uma equação, uma incógnita. Portanto, agora basta eu resolver esta equação.
Para que valores? Vamos admitir, eu vou colocar aqui, eu vou colocar os valores de constantes de equilíbrio, todas que eu utilizei, de tal forma que, se porventura vocês quiserem refazer os cálculos, vocês conseguem refazer. O que eu coloquei aqui? Deixa eu apagar. Isso aqui a gente já sabe. Posso apagar isso aqui. Constante de equilíbrio. Primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico. 10 elevado a menos 6,3. Segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico. 10 elevado a menos 10,3. Constante de Henry. CO2 gasoso, H2CO3 estrela. 10 elevado a menos 1,47. Pressão parcial do CO2, 10 elevado a menos 3,5 atmosfera. Se você substituir, vamos ver se eu não errei, vamos ver se está tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho, certinho. Se você substituir esses valores aqui, você vai obter que resultados finais? A concentração de H+, vai ser igual a 2,70 vezes 10 a menos 8, o que corresponde a um pH de 7,57. Opa! pH caiu? O pH caiu. Se você admitir essa solução de carbonato de sódio 10 a menos 4 molar como sistema termodinâmico fechado, o pH da solução é igual a 9,86. No entanto, se você deixar esta solução em contato com a atmosfera e se entrar em equilíbrio, se o CO2 gasoso entrar em equilíbrio com o CO2 aquoso, e agora você tratá-lo como sistema termodinâmico aberto, o pH da solução vai ser igual a 7,57. E por que isso se justifica? Se justifica pelo seguinte: com o pH conhecido, eu consigo calcular a concentração de ácido carbônico, o H2CO3 estrela. Ele vai ser igual a 10 elevado a menos 4,97 molar. Eu posso calcular a concentração de bicarbonato. Ela vai ser igual a 10 elevado a menos 3,7 molar. Posso calcular a concentração de carbonato. Ela vai ser igual a 10 elevado a menos 6,43 molar. E aí, quanto vai ser a concentração de carbono inorgânico total? Se eu somar essas três espécies, a concentração de carbono inorgânico total na amostra vai ser igual a 10 elevado a menos 3,68. Olha só. Se eu tenho um sistema termodinâmico fechado, a concentração de carbono inorgânico total é 10 a menos 4 molar. O meu pH é 9,86. Agora, se eu deixar essa solução em contato com a atmosfera e admitir o equilíbrio, e se eu tratar esse sistema como um sistema termodinâmico aberto, a minha concentração final de carbono inorgânico total na amostra vai ser igual a 10 elevado a menos 3,68. Esta concentração, para um sistema termodinâmico aberto, 10 elevado a menos 3,68 é maior do que 10 elevado a menos 4. Portanto, eu estou aumentando a concentração na solução de um ácido diprótico fraco. Qual vai ser a tendência? O pH vai ter que cair. O pH vai ser menor, vai ser igual a 7,57. Ou seja, é mais um exemplo onde a gente mostra a importância do sistema ácido carbônico no pH da fase líquida, como ele interfere no pH da fase líquida. É mais um exemplo. É lógico que esse exemplo nós estamos trabalhando com uma
amostra pura, ou seja, uma solução preparada em laboratório que nós admitimos inicialmente que fosse um sistema termodinâmico fechado e que passou-se posteriormente como um sistema termodinâmico aberto. Mas veja a importância do sistema ácido carbônico. Qual foi a tendência? O que aconteceu? Eu deixei a solução atingir o equilíbrio, fase gasosa, fase líquida, e o pH caiu de 9,86 para 7,57. A mesma coisa que aconteceu anteriormente para uma solução de NaOH, que nós fizemos, um exemplo anterior, de uma solução de NaOH 1 vezes 10 a menos 4 molar. O que aconteceu lá? O pH caiu de 10, caiu para 7 alguma coisa. A mesma coisa aqui, pela influência do carbono inorgânico total. Só que agora esse carbono inorgânico total, qual é a sua origem? É o contato da fase líquida com a atmosfera. É mais um exemplo que nós estamos mostrando como o sistema ácido carbônico ele é importante e como ele é relevante no estudo de águas naturais. Então, com isso, a gente consegue encerrar esse tópico parcialmente e nós vamos começar a trabalhar posteriormente, a gente precisa começar a falar agora do comportamento de águas naturais, mas agora fica mais fácil a gente entender o comportamento de águas naturais à luz, bem compreendido, como funciona o sistema ácido carbônico e a importância que ele tem para a gente. E lógico, nós temos que demonstrar isso por meio de cálculos, e é justamente o que nós estamos fazendo. Então, nossa homenagem, Pink Floyd. Eu sempre começo o vídeo, eu deveria sempre falar da banda, mas eu acabo me empolgando com o tópico, falo mais do tópico e depois no finalzinho que eu falo da banda. Eu deveria falar da banda primeiro. Mas, bom, não preciso falar muita coisa, né? O Pink Floyd também, uma belíssima banda representativa do rock progressivo, né? Que até hoje eles estão fazendo shows, só que agora, né, conduzido pelo David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd. E esse disco, inclusive, o Pulse, eu fiz questão de comprar essa camiseta do Pink Floyd, do Pulse, porque é um belíssimo disco. É um show que eles fizeram, gravaram ao vivo, e é fora de série. Pô, cara, esse disco você pode escutar de olhos fechados, fica a noite inteira com o som ligado, você vai escutar e, cara, vai vibrar. E vai ter sonhos ótimos. Então, nossa homenagem ao Pink Floyd, e em especial a esse disco que vale a pena vocês escutarem o Pulse. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário acerca desses cálculos e desses vídeos, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu sei que muitas vezes os cálculos são extensos, mas eles são necessários. A gente não foge muito disso, né? Mas eles justificam e mostram para a gente muita coisa. E que nós vamos comentar em vídeos posteriores, tá bom? Então, um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos futuros. Um abraço a todos, bye bye, tchau, tchau.